Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o nosso Elas em Foco e hoje trazendo uma convidada super especial, Benedita Cândida. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Benedita Cândida é uma mulher que já viveu muitas capas. Mãe dedicada, pastora acolhedora, empreendedora de mão cheia e agora psicanalista cristã. Que coisa maravilhosa! E eu vou começar aqui, o nosso primeiro bloco, que é Raízes e Fé. E já vamos aqui dar a oportunidade dela se apresentar. Gente, nesse horário, eu não sei se você vai assistir esse momento, se é à tarde, se é pela manhã ou à noite. Mas quero desejar todos os momentos bons. Bom dia, boa tarde, boa noite. No momento que você estiver assistindo, quero muito agradecer por essa oportunidade, para podermos juntas aprender um pouquinho, até mesmo incentivar. Eu acho que a palavra certa é essa, incentivar um pouquinho as nossas autoestimas, os nossos trabalhos, as nossas conquistas, né, as nossas dificuldades também, que nunca deixam de passar, não é verdade? Com certeza. Com certeza. Mas que tudo isso faz parte de um processo que, dependendo do momento, às vezes a gente acha ruim ou a gente acha bom. Mas crescer dói. Mas não é para sempre que dói. A gente sempre sorri também. Olha que lindo, gente. Olha, começamos bem, começamos bem. E eu vou aqui já querer saber uma coisa. Onde você nasceu e como foi sua infância? Olha, eu nasci no Nordeste. Olha. Sou nordestina, sou maranhense. Olha que legal. Nasci em uma cidade chamada Cururupu. Cururupu é uma litoral do Maranhão, uma cidade assim muito próxima aos Lençóis Maranhenses. E a minha infância, até os 8 anos, foi assim, algo maravilhoso. Eu estava com os meus pais, né? Mas depois de 8 anos, Morena, eu tive que sair. Olha. Eu tive que ir para um outro lugar, morar com uma outra família. E daí a minha vida já não foi mais tão bem como era. Certo. Mas nessa situação aí, eu tive muitos altos e baixos em questões de abusos. Nossa. De todas as formas que vocês possam imaginar, eu tive. Meu Deus. Então, eu poderia ter a oportunidade de ter desistido da vida. Ah, isso é verdade. Não é verdade? Mas o importante é a gente não desistir. Não desistir. Então, quando eu saí do interior, meu pai faleceu. E aí eu fui já para uma outra cidade e fui morar com uma família. Correto. E eu costumo dizer, Morena, que para todas que me ouvem, que, por exemplo, eu tive uma infância de escravidão. Sério? Sério. Meu Deus. Uma infância de escravidão. Aos 8 anos eu tinha que acordar às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eu tinha que cuidar de uma criança com 6 anos e cuidar de uma mocinha que já tinha uns 14 para 15 anos, que ela era paralítica, porque a promessa era que eu ia apenas para brincar com a neta da moça, e na verdade não foi isso. Totalmente diferente do que você Totalmente diferente. Imaginava e poderia um dia sonhar que iria acontecer. Exatamente, isso mesmo, isso mesmo. Então assim, foi uma infância que eu perguntava às vezes, por quê? Que de repente você que está aí a nos ouvir também, possa estar perguntando, por que eu tive essa infância? Porque em tudo há um propósito. Com certeza, isso é fato. Porque em tudo há um propósito. Esse propósito, hoje eu posso entender, que é porque existem muitas outras pessoas que passaram por essas mesmas dificuldades e não sabem até hoje como sair delas. Olha só. Então, é isso. Que delícia, hein, de ouvir essa história do passado, né, Benedita, e ver que realmente se transformou numa mulher maravilhosa, né? Já estou gostando aqui, já comecei a me emocionar, hein? Eu tenho esse fato, viu, gente? E como a fé entrou na sua vida? A fé entrou na minha vida desde criança. Certo.
desde criança, eu tinha assim, uma conexão com Deus. Por quê? Porque eu creio, hoje eu sei que verdadeiramente Deus me trouxe para a terra. Porque os meus pais já eram velhos. Olha. Meu pai tinha 50 anos, meu pai tinha 60 anos, desculpa. E a minha mãe 50, quando a minha mãe engravidou de mim. Nossa. Então eu nasci... Foi um pequeno grande milagre de Deus. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. E aí, o que acontece? Eu não sei, as pessoas que já são da nossa idade, 50 para cima... 50 mais. 50 mais. Então elas devem lembrar daquelas bonecas antigas. Nossa. Né? Nossa. E a minha roupa, a medida da minha roupa, quando eu nasci, foi daquelas bonecas. Meu Deus. E olha, eu vou te falar, e as bonecas, assim, pra gente, naquele tempo, elas eram grandinhas, né? Hoje eu olho, eu achei recentemente uma boneca daquele, eu falei, meu Deus, eu brincava com isso, mas realmente me trouxe lembranças gostosas, e realmente a boneca não era tão grande. Não era tão grande, não era tão grande. E daí a minha mãe era tecelã. E ela fazia renda e tinha uma plantação de algodão na minha casa. Olha que legal. E ela fazia aquelas pastas. Então a minha incubadora foi pasta de algodão. Oh, meu Deus! Eu nasci com 9 meses exatamente, mas com uma aparência de bebê de 7 meses, de prematuro. Pequena. Então, isso daí eu já vejo a mão de Deus nessa situação. Com certeza. E eu fui crescendo e eu dizia muito para Deus, eu conversava muito com Deus. Eu sabia, os meus pais, eles eram católicos e tinham outras religiões também que eles seguiam, mas nunca deixaram de rezar o Pai Nosso, de nos ensinar o caminho de Deus. E o que eu fazia? Para mim, Deus estava tão distante, mas eu ia para trás da minha casa, lá no interior, e aí eu colocava assim o ouvido na parede e dizia assim, Deus, fala comigo. Oh, gente. Como é bom ser criança, né? E o interessante é que assim, além de todas essas questões, a comunicação entre uma criança e Deus realmente é muito grande. É verdade, isso é certo. E com essa situação, o que acontece? Eu tinha sonhos. Eu sonhava voando sobre as árvores. Então eram esses sonhos. Então a minha conexão com Deus já foi desde criança. E eu gostava muito, na minha cidade, tinha uma rádio chamada Voz da Alvorada. Voz da Alvorada. Chegavam aos sábados, eles davam as oportunidades para os crentes, os evangélicos, os pastores fazerem um programa. Eu gostava muito, muito, muito dos hinos. Os louvores me tocavam. Já algo te chamando. Já me chamando. Já te chamando. Mas quando, gente, é interessante isso. Quando o pastor começava a falar, aí eu dizia, lá vem. Gostava do hino. Gostava da pregação, não. Começou a pregação, já não ficou legal. Por quê? Porque o que nos confronta, nos mostra a verdade. E a verdade, ela dói. A gente não quer aceitar a verdade. Não é certo? A gente não quer acertar a verdade. E aí eu dizia, não, lá vem esses monte de mentirosos e tudo. Aí tudo bem. Aí Deus disse, eu vou te levar para um lugar onde tu não conhece ninguém. Nossa. 1988, 1º de janeiro de 1988, eu cheguei em Brasília. Meu Deus. Com 17 anos. Não conhecia ninguém em Brasília. Menina? Não conhecia ninguém. Eu vim para uma casa de uma pessoa que eu nunca nem tinha visto. Nunca desafio, tinha visto. Hein? Desafio. Um grande desafio. Muito desafiador. Mas Deus já havia preparado tudo. Essa senhora, ela era evangélica. E aí ela começou a me convidar para ir para a igreja. Aí não tinha jeito. Aí eu dizia assim para ela, olha, vocês vão achar isso incrível. Eu falava assim para ela, olha, nem fala de crente para mim. Eu não gosto de crente. Acredita? Meu Deus. Sério. E aí um dia, mês de
Foi mês de janeiro, mais ou menos dia 15 de janeiro de 1988, não lembro bem a data. Vinha um pregador chamado Takayama. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Ele ia para Batista Central, ela era da Batista Central de Brasília. Certo. E aí ele ia, e ela falou: Bia, vamos lá. Eu falei: eu vou nessa igreja só para essa mulher parar. Venceu na força do cansaço. Me venceu na força do cansaço. Ela parar de me chamar. Gente, eu cheguei lá, foi algo maravilhoso. Extraordinário. Porque aquele pastor, ele começou a falar a minha vida inteira. Entendi. Inteira. E sabe o que eu fazia? Eu só chorava. Aquela atmosfera tomou tão conta de dentro de mim, que aí eu comecei a pensar: gente, esse homem nunca me viu. Como ele está falando toda a minha vida, toda a minha história. E aí ele respondeu através do Espírito Santo: eu não te conheço, mas Deus te conhece. E ele te trouxe aqui para mudar a tua história. E aí começou a minha trajetória cristã, sabe? Como serva de Deus, com muitos desafios. Mas eu posso dizer que esses desafios, cada dia a gente vai vencendo. Com certeza. De um a um com o Senhor na nossa vida. Isso é fato. Isso é fato. E ser pastora mudou sua forma de ver o mundo? Olha, eu não posso dizer para você que mudou tanto. Por quê? Porque eu já tinha uma forma de ver o mundo totalmente diferente. Certo. Porque a minha vontade era realmente poder cuidar de pessoas. Por que eu sentia essa vontade? Porque como eu não tinha sido cuidada, então eu sentia esse desejo de cuidar de pessoas. E com a questão da fé, eu sempre fui muito voltada para isso. E aí eu era muito cogitada para estar com jovens, com senhoras, com jovens casais. Então, sempre foi assim. Então, hoje, como pastora, eu vejo que é uma extensão daquilo que eu já vivi lá atrás e que a gente vai sendo aprimorada. Eu entendo. Nós vamos sendo aprimorada nessas situações todas que a gente enfrenta, claro. Com um pouquinho mais, uma dose maior, né? Com certeza. Como eu costumo dizer, a lapada é um pouquinho mais né, diferenciada. E isso é bem interessante, porque um legado que ele vem, não adianta a gente correr do legado, ele vai sempre estar atrás da gente, uma hora ele te alcança. Independentemente de onde você esteja, o que você esteja fazendo, essa é a forma, né? E todos nós temos os nossos legados, e isso é muito importante compreender e entender o momento de aceitação do nosso legado, não é fato? É fato. E deixa eu te perguntar, qual foi o seu maior desafio, né, em ser uma mulher religiosa? Olha, na verdade, uma líder religiosa, uma né? Líder religiosa, certo. O maior desafio é com a gente mesma. É mesmo. O nosso maior desafio é qual? Por quê? Porque quando a gente, principalmente o meu caso, que a gente às vezes acha que não se pertence, a gente encontra esses desafios, porque é dentro da gente. Certo. A gente acredita em outros, mas no fundo, na gente mesma, a gente faz um esforço muito grande para poder acreditar que a gente é capaz. Com certeza. Então eu acredito que possivelmente esse foi o maior desafio. Eu realmente aceitar o chamado de pastora, sabe? Porque sempre era assim, Morena, eu ajudava outros pastores, era sempre para ajudar outros pastores, eu chegava na igreja, eu ajudava. Mas quando foi na hora de montar o ministério, o desafio foi muito maior. Eu passei anos para poder montar o ministério. É mesmo. Muitos anos para poder montar o ministério. Já sabendo do nome do ministério, já tendo toda uma estrutura, mas aí a trava dentro da gente. É verdade. Existe um bloqueio que a gente não consegue compreender por quê, né? E isso é muito, muito forte. E a partir do momento que você começa a desprender, começa a soltar, vem toda aquela angústia, aquela dor, aquelas dúvidas que te corroem sempre. Chega um momento que você fala,
ou eu vou, ou eu vou. Não tem outra situação. E isso, eu acredito que foi com você, foi comigo, foi com quem está assistindo, né? Eu acredito que todos nós temos esse momento de parar assim e falar assim, gente, será que agora é o momento de fato, de desprender e seguir? Ou eu tenho que ainda dar mais um tempo? Porque realmente a gente não consegue ter essa resposta muito claramente, só você abrindo sua mente, seu coração, para você poder chegar nesse consenso. É verdade, porque os desafios, eles acontecem desde o momento em que a gente é gerado. Ah, isso é verdade. Esses desafios são desde a nossa geração. No momento que a gente é gerado, eu costumo falar o seguinte, para as pessoas, você é muito mais que vencedor. Porque em milhões de espermatozoides, você foi o único que conseguiu. Você é único, você é o único exclusivo, sabe? Que conseguiu. Então, essa questão de vencer, de conquistar, já vem aí, mas a gente vai crescendo com algumas barreiras. Barreiras, né? E não só barreiras, mas também com as pessoas dizendo pra gente, você não pode isso, você não pode aquilo. Como a gente fala, as crenças limitantes, que são entendeu? Que são terríveis. Então elas vêm e vão nos limitando, exatamente, a palavra certa é essa, elas nos limitam a alcançar aquilo que a gente veio para alcançar. Sabe? As coisas que nós viemos para receber, nós somos tolhidas até a gente conhecer verdadeiramente quem somos. E isso é um processo. Se é, viu? Mas que coisa maravilhosa está aqui essa pessoa que eu particularmente não a conhecia, já, né, aquela velha frase, já tinha ouvido falar muito, mas realmente assim, é um bate-papo delicioso estar ouvindo isso, toda essa sua história, essa sua trajetória, né? E parabéns mesmo por hoje estar aqui nessa vivência, compartilhando com todos nós esse momento tão gostoso, né? E agora a gente vai para um empreendedorismo e recomeço. Empreendedorismo e recomeço, vamos lá. Algum episódio marcante como empreendedora? Ah, sim, muitos. Um dos episódios, assim, os episódios mais marcantes como empreendedor é você ser aceito e ser reconhecido. Tocou lá no pontinho, no ponto final da conversa. É a aceitação, porque você é novo. O novo traz desconforto, principalmente quando você é diferenciado. Por exemplo, você, Morena, você faz uma entrevista excelente. Obrigada, gratidão. Nós temos também a produtora Ângela, que é excelente. Ângela é fora de série. É fora de sério. Mas muitos não aceitam, por quê? Porque tem o diferencial. Então eu acredito que esse é o nosso maior desafio. Nossa. Esse é o maior desafio como empreendedor. Eu acredito. E como foi começar uma carreira com 50 a mais? Esse 50 a mais vai ficar na história. É verdade, olha, foi assim, desafiador, porque eu vim de uma situação de saúde muito séria, de depressão, e com filhos com depressão. Nossa. Sabe? E como eu sempre, meu sonho era fazer psicologia, sabe? Sempre quis fazer psicologia porque eu queria entender a mente humana. Eu queria entender por que as pessoas agiam da forma que elas agiam, sabe? Porque conversar com pessoas, às vezes você entende a pessoa e a pessoa não te entende. Não estamos falando a mesma linguagem? Eu estou falando alguma outra língua que você não está entendendo. Entendeu? Então é assim. Então eu pensava assim, meu Deus, como é que a pessoa, às vezes, você fala 1000 vezes para ela e ela não consegue entender.
né? Complexo. Ela não consegue entender. Então, eu comecei a querer conhecer a respeito da mente humana. Correto. E vinda, como eu falei, né, de questão de depressão. Gente, eu tive uma depressão que eu fiquei 2 semanas sem conseguir tomar banho. Meu Deus. Quem me olha assim não pensa. Mas eu fiquei 2 semanas sem conseguir tomar banho. Aí como eu fazia? Os meus filhos saíam cedo, uns para a escola, outros para trabalho. Meu marido saía muito cedo. E aí eu ficava na cama. Meu Deus. Ficava na cama. Quando eu olhava que estava perto deles chegarem, eu usava talco. Nossa. Eu comprava talco, passava talco. Para disfarçar. Para disfarçar, entendeu? E aí eles chegavam, não tem comida. Eu falei, não tô com vontade de comer, não senti fome. Não é que eu não sentia fome, é porque eu não tinha forças para levantar. Não. Então, assim, eu comecei a ver e foi algo, assim, muito, muito complicado. Muito complicado. Mas, graças a Deus, eu consegui sair. Graças a Deus. Graças a Deus. Está aqui hoje belíssima, linda. Isso é muito importante. Para todos nós, né? Porque o que você traz realmente é uma bagagem bem, como eu vou dizer assim, muito forte, muito forte. E eu tenho certeza que, como eu te falei, né? O Elas em Foco é para isso. É para outras mulheres, né? Verem que realmente elas não estão sozinhas, que nós compartilhamos histórias, muitas vezes situações que você já colocou aí, bate com situações que eu já vivi, e por aí vai, né? Então isso é muito importante, a gente não ter medo de falar aquilo que sente, né? A partir do momento que você está travada, como é que eu posso saber? Se você realmente chega de fato a não me comunicar algo que é para você pôr para fora, mas você coloca dentro aí de um cestinho e deixa tão bem guardadinho, e depois para achar é tão difícil, né? E esse guardado aí, Morena, são as janelas. Sim. As janelinhas que nós guardamos as coisas como se fosse uma gavetinha. A gente pega lá, coloca lá aquela gaveta e coloca a janelinha aqui. Aí a hora que a gente quer, a gente faz assim, a gente abre, coloca mais coisas lá dentro, fecha de novo. Abre, coloca mais coisas lá dentro e fecha de novo. Então essas mini janelas é onde nós guardamos as nossas memórias, onde nós guardamos as nossas dores, que são muito maiores. E quando a gente guarda essas dores dentro dessas pequenas janelas, elas ficam o quê? Sufocadas. E chega um momento que não tem mais jeito. Aí o que acontece? O corpo vai falar. Aí não tem escapatória. Aí não tem escapatória. Aí ou sai ou explode. Ou explode, né? Exato. É isso mesmo. Eu acredito que não tenha um ser humano nesse planeta, né, que é o que nós conhecemos, que já não tenha passado por uma situação parecida ou idêntica, né, nesse quesito, porque realmente você resguarda tantas coisas que você chega um momento e você fala assim, meu Deus, para onde é que eu vou, o que eu vou fazer? Aí começa a bater aquele desespero e aí sim é que seus olhos se fecham, porque quando o desespero entra, nenhuma solução se encontra, né? É verdade, é verdade. E nessa questão do desespero, aí a gente entra na questão da psicologia. Porque quando a gente entra nessa área da psicologia, o desespero ele vem por quê? Por coisas guardadas. Sim. Memórias. Que verdadeiramente a pessoa fica em uma situação que ela diz, e daí? E aí começa o quê? A depressão. Verdade. Entra a depressão e a gente é sabido entre nós que hoje é muito conversado a respeito da depressão, mas antes não tinha. Ah, não mesmo. As pessoas diziam, olha, é frescura, fulano tá com frescura, fulano tá com isso. Para algumas religiões, a religiosidade entra, aí é tudo coisa do inimigo, né? Tudo demônio, e expulsa. E quando a gente vai ver, às vezes a pessoa comete um suicídio, que já é quando a pessoa já não dá mais conta. Chegou no seu limite. No seu limite. Por quê? Porque a depressão, ela dá sinais. Sim.
ela vai dando sinais. E a gente não, como a gente era muito desconhecido, a gente não tinha percepção disso. A gente não tinha percepção disso, né? E aí a gente ficava naquela, né? Mas, infelizmente, a depressão é uma doença psicológica, que se cuidada a tempo, a pessoa tem uma vida normalizada. Muito bem. E que conselho você daria para as mulheres que pensam assim, já está muito tarde? Olha, já está tarde ou não está tarde? Não está tarde. Nunca está. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. A gente tem um pouquinho mais de dificuldade porque a nossa mente, ela às vezes está parada, um pouquinho parada. Certo. Mas quando nós recomeçamos, os neurônios são reativados. Eles são reativados e aí a gente vai, né? E aí a gente vai. Quando a gente vê, gente, eu consegui chegar lá. E muitas vezes, Morena, a pessoa com 50 a mais, ela consegue assimilar muito mais rápido do que quem tem 20, 30 anos. Você sabia disso? É mesmo? Olha, quando eu fui fazer o curso para CNH, tinha acho que mais 3 pessoas com 50 a mais. Certo. 3 pessoas com 50 a mais. E aí, na hora da provinha lá e tudo, você acredita que as 50 a mais, conseguiram mais pontos do que alguns com 20? Olha aí, tá vendo, gente? Sabe, então é muito bom, é ótimo recomeçar. E quando a gente recomeça, a gente vive de novo. Isso é verdade. Vive de novo. Porque o desconhecido nos causa estranheza, mas o conhecido nos traz algo inspirador. Que maravilha, hein? Gente, olha só. Esse bate-papo aqui, eu espero que realmente esteja ajudando, né, a esclarecer algumas dúvidas que muitas de vocês, eu tenho certeza que tem, mas talvez ainda não tiveram aquela coragem, né, ou aquela força, porque não depende somente da coragem, mas depende também muito da força, né? Isso. E de seguir, de ir para frente, e olha, eu vou tentar, não tenho medo de tentar, desde que seja algo que realmente traga benefício para vocês. Tente, mas tente mesmo, porque isso é muito importante. E agora vamos para psicanálise e fé, né? A parte que eu já vi que você gosta muito, ama de paixão, né? E como é ser uma psicanalista cristã? Olha, ser uma psicanalista cristã é extraordinário. Extraordinário, porque quando eu comecei a fazer o curso, eu mesma, a minha estrutura, mexeu com toda a minha estrutura. Olha que maravilha. Toda a minha estrutura. Quando me falaram a respeito de psicanálise, aí eu fui pesquisar o curso. Claro. E a terapeuta ganha muito dinheiro. Falei, é esse curso que eu quero. Estou precisada. Estou precisada. O financeiro falou mais alto nessa hora. Bem mais alto nessa hora. Mas você nem imaginava o que de fato te esperava. Não imaginava. Quando eu comecei a fazer o curso, aí eu comecei a ver as minhas emoções. Nossa. Porque espiritualmente eu estava bem, mas psicologicamente, emocionalmente, eu estava assim, desequilibrada. A palavra certa é essa, desequilibrada. Super entendo. Sabe? E daí eu comecei a ver que eu que precisava ser tratada. Porque a gente pode ter rios de dinheiro, mas se a gente não tiver um emocional, um psicológico bom, a gente vai desperdiçar tudo. Eu não sei se vocês já viram, mas aquelas pessoas que às vezes recebem um salário mínimo, mas que elas conseguem fazer malabarismo. Oh. É verdade. Isso, né? Você falou em cima, viu? Né? Isso é o quê? É porque elas têm o equilíbrio emocional, psicológico, e elas conseguem realmente administrar bem aquilo que elas recebem. Correto. E aí eu fui sendo tratada, o meu psicológico começou a ser tratado desde a minha infância.
o sentimento de abandono, de dor, de tristeza, de angústia, de tudo, sabe? Então, para mim, quando quando as pessoas me perguntam a respeito, eu acho assim a coisa mais linda, porque foi o que me curou, o que tem me curado, né? Essa questão da psicanálise, e a gente junta com a palavra de Deus, está tudo lá dentro da Bíblia. Pronto. Tudo Junta lá dentro da Bíblia. O útil ao agradável. O útil ao agradável. Entendo. E a fé, na sua opinião, ela atrapalha ou colabora no processo terapêutico? Ela colabora. Muito, muito mesmo. Olha, tem uma pesquisa na UNB. Certo. Nós temos uns pesquisadores na UNB que eles trabalham muito com as pessoas que têm traumas, que sofrem com depressão. Correto. Né? E é um estudo científico comprovado que as pessoas que elas têm uma religião, que elas professam uma religião, que elas leem a Bíblia, elas têm uma possibilidade de 99% de chance de ser curado. É mesmo? 99% de chance de ser curado. E isso é comprovado cientificamente. Por quê? Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você chega perto de Deus. Isso é verdade. Que é a nossa essência. Que é a nossa essência. Então, quando a gente trata a psicologia, ou a psicanálise, a terapia com a religião, a pessoa, ela rapidinho, ela tem uma melhora. Nossa, que maravilha, viu? Que maravilha. Assim, não dizendo nomes nem nada, mas teve alguma história que te emocionou muito no seu consultório? Ah, sim. Eu sei que várias, né? Várias. Mas possivelmente várias. Alguma que tenha realmente te movido mais. Olha, tem uma sim, que tem me movido de uma forma. Eu tenho uma paciente, ela não é brasileira, ela é brasileira, certo, mas ela não mora aqui no Brasil. Correto. E ela me autorizou realmente a falar a respeito dessa história dela. Ela me encontrou nas redes sociais. Ela mora na Irlanda. Certo. Olha que coisa linda. E aí ela falou assim, disse, eu quero fazer tratamento com essa moça. E daí nós começamos e tudo, eu atendi ela um dia, passaram-se 3 dias. Ela me manda mensagem e fala assim, a senhora pode me atender hoje de novo? Eu falei assim, posso. Ela mandou um áudio, eu não conseguia praticamente ouvir a voz dela. De tão ruim que ela estava, sufocada que ela estava. E aí eu liguei para ela, marquei o horário, liguei para ela, e ela foi e me falou, disse, olha, eu estou muito ruim, eu não consegui, ela tem 4 filhos, ela não conseguia fazer nada para os filhos. Ela disse, a vontade que eu tenho é de... Nossa! De tão ruim que eu estou. E aí eu comecei a conversar com ela, e conversar, e fui falando. O telefone dela desligou. E eu fiquei meio preocupada. Sim. Porque eu mandava mensagem e ela não respondia. Passaram-se mais 2 horas, ela conseguiu me mandar mensagem. E aí ela respondeu, disse assim, olha, meu celular descarregou, mas depois daquela hora eu levantei, eu fui, já fiz comida para os meus filhos, já dei banho neles, já arrumei, sabe? E agora nós estamos nos preparando para dormir. Olha que maravilha. Então isso sabe, quando te toca, você diz, eu nasci para isso. Essa é a resposta que eu precisava para ter certeza se era isso mesmo que eu queria fazer. Exatamente. Nossa, então me tocou muito. Incrível, incrível, incrível. E tem muitas outras, mas assim, que marcam. Eu acredito muito assim que o processo de ouvir, né, de escutar, né, ouvir todos nós ouvimos, agora escutar existe uma diferença, né, e o processo de escutar realmente, ele tem que ser muito vindo do coração. É verdade, Morena, sabe por quê? Porque tudo é um processo na mente. Porque a nossa mente, ela é atemporal. Sim. O que é ser atemporal? Aquilo que, por exemplo, eu vivi no meu passado,
que eu vou relembrar agora, eu vou viver tudo aquele momento. Pode ter passado 20 ou 30 anos, 50 anos. Mas eu revivo tudo aquele momento, porque a minha mente ela não discerne o que é agora, que foi passado, futuro, presente. Para ela tudo é aquele momento. Certo. Ela só tem aquele presente. Então, quando a gente vive isso e que a gente é curado, a gente lembra. Mas aí já não dói mais. Isso. As dores já cessam. Isso. E aí, quando, por exemplo, por que muitos coaches, eles trabalham muito aquela questão da pessoa dizer assim, olha, você tem que dizer que eu posso, que eu vou conseguir, que isso, que aquilo, porque quando a gente fala, a nossa mente ela vai projetar. E uma coisa muito certa em relação à mente é o quê? Por exemplo, eu quero acordar às 5 horas da manhã. Aí eu falo assim, amanhã eu vou acordar às 5 horas. Eu acordo. 4h59 você está acordando. Já está acordando. É verdade. Mas aí eu não levanto. Por quê? Porque a minha mente, ela entendeu que eu só queria acordar. Mas eu não queria me levantar. Entende como é algo assim? Tem que começar a explicar umas coisas para minha mente. Muitas coisas, entende? Então, quando nós dizemos assim, olha, eu quero acordar às 5 horas da manhã e me levantar, aí a minha mente ela vai entender que eu vou acordar e eu vou levantar. Então, logo ela já manda o comando para o corpo, e aí o corpo já diz, opa, chegou a hora, eu vou levantar e vou caminhar. Eu vou só te fazer uma pergunta aqui, que eu só pegando um gancho dessa sua explicação. Uhum. Por exemplo, muita gente fala assim, não é bom a gente programar o próximo dia, né? Muita gente fala isso, porque tem até eu dizer assim, a gente faz um plano e Deus faz outro, e eu vou te falar que eu sou prova viva disso, viu? Muitas vezes que eu programo algumas coisas e tal, mas tudo bem, mas existe realmente essa importância da programação da mente ou não? Sim, existe essa importância, por quê? Porque tudo como é que eu posso falar? São etapas, certo? Claro que a Bíblia diz assim que a gente não pode ficar pensando, ai meu Deus, o que é que eu vou comer amanhã, o que é que eu vou vestir, porque cada dia tem o seu mal. Mas Jesus também diz o quê? O dia de amanhã pertence a Deus, mas a gente precisa ser programado. Por que nós precisamos programar o amanhã? Porque toda a nossa vida é uma etapa. Elas são etapas. Eu vou levantar e dizer assim, o que é que eu vou fazer hoje? Ai, eu não dou conta. Não é não? Eu te confesso que eu não dou conta. Meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? Aí eu fico olhando para o tempo, literalmente. Mas se eu chegar e disser assim, olha, amanhã, chegar no final da noite, antes de você dormir, qual vai ser a minha programação amanhã? Se assim Deus permitir, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Aí é a diferença. Aí é a diferença. Aí os teus projetos são pautados em quem? Em Deus. Quando os nossos projetos são pautados em Deus, o amanhã dá certo. Olha que lindo. Gente, e é tão gostoso ouvir isso, porque realmente a gente fica com aquela coisa assim, nossa, será que realmente era para dar certo? Ah, não deu certo porque não era para dar. Tudo bem, né? A gente também tem que muito acreditar nessa força, mas muitas vezes eu ficava pensando assim, gente, eu programo uma coisa e acontece outra totalmente diferente, mas talvez seja esse o ponto, né? Quem eu estou colocando na frente? Exato. Né? Que não os meus desejos. Isso. Não é isso? Isso. Muito, muito, muito bom. Como é envelhecer com propósito? Maravilhosamente bom. Que delícia. O que te faz levantar da cama com alegria hoje? Olha, o que me faz levantar da cama com alegria hoje, primeiro, é saber que existe alguém que comanda a minha história. Esse alguém se chama Deus. Segundo ponto, o que me faz levantar com alegria hoje da cama é ter uma família maravilhosa. Olha, que coisa gostosa de se ouvir. É ter uma família linda, maravilhosa. Terceiro ponto que me faz levantar da cama com alegria é saber que eu posso ser útil para quem está ao meu lado ou ao meu redor. Perfeito. Isso é saber realmente. Muito bom mesmo. E eu vou te fazer uma pergunta assim, o que você
aprendeu hoje, ou carrega hoje na sua vida, mas que você queria ter aprendido lá atrás, ou ter tido esse conhecimento, ou essa experiência lá atrás, vamos supor, com 20 anos de idade? Com 20 anos de idade. O que você tem hoje, que você queria ter tido lá atrás? Algo que você gostaria de ter, sei lá, aprendido, uma experiência, algo assim? Eu entendi a sua pergunta. O que eu gostaria realmente, se eu tivesse tido o conhecimento emocional de mim mesma há 20 anos atrás, hoje eu talvez estaria melhor. Mas também tem aquela coisa, tudo tem o seu tempo. A sua caminhada. Tudo tem a sua caminhada. Então talvez fosse isso. Porque há 20 anos atrás, Deus já me conhecia, já havia me trabalhado. Eu poderia dizer assim, se fosse antes, né? Eu sempre, quando as pessoas dizem assim para mim, o que você gostaria, qual seria a sua vontade há mais tempo, mais jovem? Eu falei assim, sempre falo, olha, se eu tivesse conhecido Cristo antes, na minha adolescência mesmo, eu acho que a minha caminhada teria sido mais fácil. Mais leve. Mais leve. Mas que bom, né? Que bom que, independentemente de qualquer coisa, hoje você está aqui, com toda essa bagagem, toda essa emoção, toda essa vivência e aprendizado, e também, hoje, nos passando aqui ensinamentos. Sim. Né? Com certeza. E qual legado você deseja deixar? O legado que eu desejo deixar é de resiliência. Uau! É de resiliência. Por quê? Porque a gente se reinventa. Todos os dias. Todos os dias. Tem dias que a gente não quer levantar da cama. Gente, todas nós passamos por isso. Tem dias que a gente quer ficar ali na cama e dizer, não, eu quero aqui tá ótimo. Mas aí a gente olha pra dentro da gente assim, eu olho pra mim, ei, Benedita, levanta. Bora, mulher. Bora, mulher, tem muita coisa te esperando lá fora. Levanta, lava o rosto, toma um banho, coloca a sua melhor roupa. Seu melhor perfume. Faz uma maquiagem, arruma o cabelo, pintei o cabelo. Eu gosto muito de usar o cabelo preso. Mas assim, tem dia que eu levanto, eu pego ele, faço um coque, eu faço alguma coisa assim diferente. Falo, garota, vai à luta. Porque o melhor ali te espera. Te desperta. Te desperta, levanta, mulher. Nossa, como é bom mesmo. Isso aqui está sendo assim engrandecedor, viu? E eu espero que realmente vocês estejam curtindo muito aí a nossa convidada, Benedita Cândida, que está aqui hoje conosco com essa palestra maravilhosa, essa entrevista gostosa que está sendo aqui. E agora aquele delicioso bate-volta. Vamos lá, hein? Vamos lá. Uma palavra que te define. Resiliente. Um medo? Perder. Um sonho ainda não realizado. Conhecer o meu país. Um arrependimento? De não ter conhecido Cristo antes. Um versículo que te acompanha. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, uma mulher que te inspira. A minha mãe. Essa aí não pode faltar. Um sabor da infância. Sabor da infância. Gente, essa você me pegou, porque tem tantos. Mas um sabor da infância era um arroz com... É um baião de dois que a minha mãe fazia. Eu salivei. Uma música que te emociona. Uma música que me emociona. Deus, eu tenho tantas coisas. Olha, depois quero ver essa música completa, hein? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas certeza das coisas que se esperam. Uau. Hebreus 11, primeiro. Vida é? Vida é a melhor existência
que nós podemos ter aqui na Terra, vinda do nosso Pai Celeste. E agora chegamos naquele nosso momento encerramento, onde vamos agradecer aqui Benedita Cândida, que é psicanalista cristã e também pastora. Reforçar realmente, de fato, os agradecimentos a todos vocês que estiveram conosco, tá? E vou pedir aqui para ela deixar uma frase motivacional para essas lindas que estão nos assistindo no Elas em Foco. A frase que eu quero deixar para vocês é: não desista dos teus sonhos. Nunca é tarde para recomeçar. O recomeço é sempre melhor. Olha que lindo. Não se esqueçam disso, viu? E eu quero saber onde podemos encontrar Benedita nas redes sociais, a psicanalista. O meu Instagram é @psicanalistabeneditasilva. O meu WhatsApp é 61982752053. Clínicas Janelas da Alma. Nossa, que chique! E mais uma vez eu quero te agradecer pela sua presença maravilhosa, com toda essa história que transcorreu aqui hoje, e agradecer a vocês também que estiveram conosco, e eu espero que realmente sirva de grande motivação para todas nós, né? E agradecer também a Ângela produtora, que é a nossa master, né? Eu amo de paixão e ela sabe disso. Ela não gosta muito, mas eu vou falar. É minha ídola. Ela sabe disso, ela não gosta, mas ela sabe disso. E muito obrigada mesmo, Ângela, por tudo, né, por essa oportunidade a todas nós. E que vocês tenham aí uma maravilhosa experiência de vida e que eu possa estar ouvindo depois como foi para vocês, tá bom? Beijos grandes da Morena Flor. E olha, não se esqueçam, Elas em Foco, onde a voz tem vez e o foco é você. Tchau.